Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas leituras de dezembro de 2023. Tenho consciência que esse vídeo está muito atrasado? Tenho, mas eu fiquei com um pouquinho de preguiça de gravar porque eu acabei lendo muita coisa, tá? Apesar de não parecer na thumb, eu li 14 livros. Só que muitos deles acabaram sendo em e-book, em audiobook, essas coisas assim e tudo mais. Vou tentar não me estender tanto em cada um, porque senão esse vídeo vai ficar enorme e ninguém vai ter paciência de assistir. E também porque tem alguns livros, né, que já tem vídeos próprios, eu já mencionei em outros e tudo mais. E eu também não vou querer ficar sendo repetitiva aqui. Mas antes da gente começar, por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E lembrando que se você tiver interesse de comprar qualquer coisa no site da Amazon, não precisa ser necessariamente os livros que eu estou citando. Qualquer coisa mesmo, gente. Comprando através dos links do canal, que ficam sempre no box de descrição, vocês ajudam na manutenção do canal sem estar pagando nada mais por isso. Eu sinceramente nem lembro mais a ordem que eu li esses livros, mas o que eu posso dizer é que foi um mês bem atípico. Eu não costumo ler tanto assim. Na verdade, tem coisas aqui que eu já tava lendo em meses anteriores e eu acabei concluindo só em dezembro. E assim, gente, eu gosto de livros clássicos, mas eu não costumo ler tanto em seguido. E nesse mês foram 7. Eu não sei o que aconteceu comigo. Enfim, vou começar pelos clássicos e o que já tiver vídeo eu não vou me estender. Começando aqui pelo O Morro dos Ventos Uivantes, que foi assim simplesmente uma das melhores leituras de 2023. Não vou me estender quanto a isso, tá? O que eu posso dizer, apesar de muita gente falar, é um romance aqui. Gente, isso aqui não é um romance, tá? Esquece isso da sua cabeça. É uma história de vingança e obsessão. E é aí que tá o sabor da história, tá? E eu não vou me estender mais do que isso, porque já tem um vlog todo só pra esse livro, que eu tô completamente surtada, completamente, assim, desequilibrada, tá bom? Então, recomendo, mas foi uma das minhas melhores leituras do ano. Inclusive, olha a quantidade de marcações, gente, socorro. Eu não tava nem um pouco bem lendo esse livro. Mas, assim, amei, com certeza é um clássico que eu acho que é o meu clássico favorito da vida, agora. E com certeza eu vou reler em algum momento. Mas aí nós também temos o quê? Uma das piores leituras do ano, que eu não vou me estender aqui, porque o vídeo de piores leituras já saiu. E no caso eu tô falando de Oliver Twist. E assim, eu demorei meses pra ler esse livro, gente, e eu simplesmente não gostei dele. Eu já tava dando chance por Charles Dickens diversas vezes e realmente não funciona pra mim, tá? Porque eu sinto que ele não é capaz de me transmitir emoção. E especialmente Oliver Twist foi um livro que eu detestei, principalmente pelo fato dele ser longo demais em coisas que não acrescentam. A gente consegue pegar o plot muito rápido, muito obviamente, e depois a gente fica lendo 1 milhão de páginas. Porque esse livro tem 700 e poucas páginas, gente. Mas assim, em 300 dava pra se resolver facilmente, tá? E 300 eu tô chutando pra alto, que dava até pra ser uma novela. Só que aí eu fui burra, porque Oliver Twist já era a terceira chance que eu tava dando pro autor, eu fui inventar de dar uma quarta. Porque aí eu fui ouvir o audiobook A História de uma Criança. Aí eu pensei assim, é conto, né? Audiobook dá pra gente tentar. Gente, olha, sinceramente, esse conto é basicamente uma metáfora sobre a vida. É meio que pra gente relembrar a nossa trajetória no mundo, as coisas que perdemos e que redescobrimos durante a vida. E esse é um tema excelente, é um tema, inclusive, que eu gosto. Só que, novamente, por conta da escrita do autor, eu não consegui sentir nada. E esse aqui foi especialmente a minha gota d'água, porque os outros livros eram temáticas, assim, diferentes, que eu tava tipo, vamos conhecer o autor e tudo mais. Esse aqui é um tema que eu gosto e ele conseguiu não me agradar. Então, desisti de Charles Dickens. Aí um outro conto que eu li, que foi em audiobook também, foi A Pianista, do Machado de Assis, que conta a história dessa pianista, né, que ela é uma moça muito bonita, muito educada, muito doce, e ela acaba se apaixonando pelo filho do patrão dela. Só que esse patrão dela, ele é contra esse namoro, esse casamento e tudo mais, justamente por ela ser de uma classe social mais baixa. O conto traz um tom, assim, romântico, né, porque o rapaz, ele fica ali em conflito porque ele tá meio que desafiando ao pai, e aí ele fica naquela coisa, né, de ele tá lutando pelo amor dele, mas ao mesmo tempo ele sente-se um pouco mal, porque, enfim, tem essa questão do respeito ao pai dele e tal. Só que eu gostei porque ele realmente encara a situação como um homem adulto e, tipo, ele vai atrás do interesse dele, da moça que ele ama. A moça também tem, assim, um coração de ouro, gente, e essa é uma história que ela é até bem simples. Tem até um pontozinho ali que tem um detalhe previsível, mas ela é muito bem estruturada. E sobre a moça, tem uma determinada atitude dela que eu não seria capaz de fazer igual. Não. Eu sou meio rancorosa, mas assim, eu falei assim, nossa, bonito. A moça tem realmente, assim,
um coração de ouro, sabe? E eu gostei do final desse conto, eu achei que foi bem amarradinho, bem fechadinho. E eu acho que aos poucos eu tô perdendo o meu trauma, assim, com clássicos nacionais que eu tinha por conta da escola, né? Porque as coisas que eu tô pegando de clássicos nacionais depois que a escola acabou, eu tô gostando. Acho que teve só um conto aí que eu virei assim, eu achei meio ok. Mas as outras coisas estão funcionando super bem pra mim. Aí eu li Agnes Grey, que é da Anne Brontë. Eu tava meio que na vibe, tipo assim, eu quero ler um livro de cada uma das irmãs, sabe? E aí em 2023 eu consegui fazer isso. E aqui, basicamente, a gente vai ter a trajetória, né? A vida da Agnes, o trabalho dela como preceptora em famílias aristocratas, as lutas, os questionamentos dela e a relação dela com o amor em si. E sobre o período que a gente acompanha o trabalho dela, gente, olha... Sinceramente, essa menina, ela tem uma paciência que se eu tivesse 2% da paciência dela, minha vida seria muito mais fácil. Porque tem umas crianças e uns adolescentes que essa menina tem que cuidar, que olha, sinceramente, criança rica mimada. Que ódio, gente. Eu queria bater na criança nesse... Olha, que raiva. Eu já tava com pena da Agnes tendo que aturar esse povo, né? E eu tava pensando assim, gente, esse povo tá pensando que a vida é um morango, né? Eu já tava meio bolada com isso. Mas, de certa forma... A escrita da Anne faz isso ser engraçado, sabe? A gente ri das bobeiras desse povo rico. Inclusive, tem uma menina que, depois de um certo tempo, eu até falei assim, tá bom. Eu entendo que você é assim por causa do contexto que você viveu e eu parei de ter raiva da garota. Mas foi um livro legal, foi um livro interessante. E sobre a parte romântica dele, eu achei até que foi bem breve, não teve assim tanta enrolação. Tem uma coisinha ou outra que são detalhes que eu acho que são próprios da época em que a história se passa, mas eu tava torcendo pela Agnes. Enfim, eu gostei do livro e também foi um audiobook muito rápido, porque em comparação aos outros livros das Irmãs Brontë que eu li, esse eu acho que é o mais curto. Aí também teve a leitura coletiva que eu tava organizando, que foi do livro O Fantasma da Ópera. E aqui a gente vai ter os rumores, né, de que um fantasma assombra e perturba ali a Ópera de Paris. Inclusive o início desse livro eu achei bem engraçado, porque a gente vai vendo o como que ele vai assustando as pessoas, né, o como que ele controla essa ópera. Só que aí ele acaba se aproximando muito da Christine Daae, que é uma cantora dessa ópera. Só que essa moça também tá sendo cortejada pelo Raul, que é um amigo de infância dela, um jovem visconde e tudo mais, e o fantasma fica completamente louco, né? Porque ele é obsessivo e vingativo. A história em si é até interessante, inclusive gostei do final, aquela coisa toda, mas os personagens, gente, são... É uma galerazinha meio chatinha, tá? Sobre a Christine em si, eu acho que é uma construção bem pobre, tá? Porque ela é o estereotipo da mulher que o homem queria naquela época, tá? Porque ela basicamente é o quê? Bonita e canta bem. Só isso, ela não tem mais nada. E isso não é o suficiente pra me justificar o porquê que um cara tá apaixonado e porquê que o outro tá obsessivo por ela. Mas tudo bem, eu entendo, foi o período em que foi escrito, foi um homem que escreveu, aquela coisa toda. Não dava pra realmente esperar uma mulher forte e tal. Ela é bem o estereotipo da donzela em perigo. Lá no final, teve um momento que eu até fiquei com um pouco de pena da garota. Eu falei, pô, caraca, que situação de merda que essa coitada tá. Mas teve vários momentos que eu falei assim, gente, que mina chata. Ela poderia ter resolvido esse problema abrindo a boca pra falar com outras pessoas, mas não. Enfim, sobre o Visconde, eu até que achei ele o mais de boa, tá? Pelo fato de falar que ele era um amigo de infância dela e meio que fica subentendido que ele já nutria essa paixão pela Christine. Só que tinha momentos que eu ficava assim, sem tempo, irmão. Se resolve com essa mina... ou abandona ela, sabe? Porque tá muito enrolado isso aqui. Mas o cara tava lá, completamente apaixonado e tentando descobrir o que tava acontecendo. Mas dá pra entender a situação dele. Agora, sobre o fantasma em si, gente, me desculpa se você leu isso aqui e se em algum momento você gostou do fantasma ou você teve alguma empatia por ele ou qualquer coisa assim. Eu tive zero empatia, tá? Primeiro porque faltou o autor se aprofundar, pelo menos no passado desse fantasma, pra gente compreender ele melhor. E mesmo que ele aprofundasse, não ia ser algo que iria justificar as atitudes que o fantasma tem aqui, mas pelo menos a gente ia entender a construção dele. Fica naquela coisa tipo, e tudo que ele passou, e tudo que ele sofreu, e eu tava na vibe tipo assim, tá, e quem disse que isso é problema meu? Morre, peste, entendeu? Foi bem esse sentimento que eu tinha a respeito do fantasma. E falando assim, até parece que eu não gostei da história, mas é esse o grande dilema. Eu gosto da história em si, gosto do que acontece. Tiveram alguns momentos que eu ri durante a história, no final eu tava empolgada até, porque eu queria que uma determinada coisa acontecesse e essa coisa aconteceu, então eu fiquei feliz com o final. O texto é fluido, dá pra ler de boa, só que assim,
É um autor que, apesar de ser, ai, nossa, um autor clássico e tudo mais, eu acho que o forte dele não é construção de personagens, tá? Porque eu achei, assim, um pouquinho fraco mesmo. E assim, um detalhe, era uma leitura coletiva, as coisas estavam corridas, eu pensei em ouvir o audiobook, tá? E eu desisti, porque eu não gosto da voz daquela narradora, eu acho a voz dela insuportável. Aí, já tava achando a personagem insuportável. Com a narradora com a voz insuportável também, não ia dar certo. Então, assim, eu li na edição física mesmo e eu achei fluido, gostei, sabe? Achei bem tranquilo de ler. E um detalhe que também me fez gostar é porque esse eu acho que é um dos poucos livros que foram lançados originalmente em formato de folhetim que eu gostei. Porque normalmente esse negócio do folhetim é o quê? O autor vai lançando o livro aos poucos, né? O pessoal vai comprando. Então, quanto mais ele escrever, mais as pessoas vão comprar aquilo para poder saber a continuação. E nisso geram-se o quê? Livros que enrolam demais. Livros longos desnecessariamente. Oliver Twist tá aí pra isso, pra provar. E esse aqui, não. Ele é um tamanho normal, mesmo sendo de folhetim, sabe? Então, assim, gostei, achei bem fluido, recomendo pra vocês, mas vão preparados aí que vocês provavelmente vão se irritar um pouquinho com os personagens. E pra fechar os livros clássicos que eu li em dezembro, eu li também O Homem Invisível, que é meio que uma mistura de comédia com ficção científica. Aqui a gente tem um forasteiro, né? Então tem um mistério envolvendo esse cara, porque ninguém sabe nada sobre a vida dele, ninguém sabe o passado, não sabe absolutamente nada. E ele anda de uma forma muito estranha, porque ele fica completamente coberto da cabeça aos pés, com a cara assim enfaixada. Então as pessoas ali, que é uma cidade pequena, começam a teorizar coisas e fica rolando aquela fofoquinha do tipo assim, meu Deus, será que esse homem sofreu algum acidente, o rosto dele é deformado? Fica esses questionamentos, sabe? Só que assim, o próprio título do livro já fala pra gente o que é, entendeu? A questão é a gente ver o como que as coisas foram se desenrolando a partir disso. Que inclusive é interessante porque ele meio que leva um laboratório portátil com ele, sabe? E também ele praticamente fica muito furioso quando qualquer pessoa o incomoda ou bate na porta do quarto, porque ele quer ficar completamente sozinho. E é engraçado porque, tipo assim, apesar das pessoas da cidade estarem fazendo todas essas teorias e não saberem o que tá acontecendo, a gente, como leitor, a gente sabe. Aí eu tava achando que o livro ia ficar meio que só nisso, né, e tudo mais, mas não, ele acaba caminhando por um suspense, um mistério ali, porque acabam acontecendo alguns crimes dentro dessa localidade. E dentro de tudo isso, desse cenário, assim, até um pouquinho caótico e tudo mais, o autor trabalha a crítica do uso da ciência em benefício próprio, sabe? Sobre as pessoas que querem ter mais poder pra poder tirar vantagem do outro, subjugar o outro. No início do livro eu não tava esperando ter essa crítica, eu achei que ia ser uma coisa mais pra comédia mesmo, mas eu falei assim, nossa, é realmente muito interessante. E isso fica muito nítido, tanto nas atitudes, né, nas motivações do próprio Homem Invisível, como também na conclusão desse livro. Que inclusive eu gostei bastante, sabe? Tipo, ele resolve as coisas ali no final, mas deixa uma pontinha assim pra instigar a nossa imaginação. E por mais absurdo que pareça, gente, eu nunca assisti nenhuma adaptação do Homem Invisível. Sei lá, nunca me chamou a atenção, nunca teve uma situação em que eu fosse parar pra assistir com alguém, ou nada. Depois de eu ter lido esse livro, eu tô com muita vontade de assistir os filmes. Agora indo para os demais livros, né, de gêneros aqui misturados. Começando aqui por um que eu não gostei, que foi o Joana Dark. Também não vou falar sobre ele aqui, porque ele entrou na lista de piores livros do ano, então eu já macetei esse livro lá, tá? Então se você quiser saber as motivações das minhas reclamações, vai pra aquele vídeo. Vou deixar nos cards e no box de descrição. É o mesmo vídeo onde eu falei mal do Oliver Twist, tá? Enfim, não quero ficar chutando cachorro morto aqui. Mas agora vamos falar de coisa boa, porque teve um livro que me pegou um pouquinho de surpresa. Eu li Até Você Ver Meus Ossos, que é o livro de poesia da Amy. E assim, se você está caindo aqui de paraquedas agora, né, saiba que eu não tenho o hábito de ler poesias. Quando eu era mais nova, eu até que lia bastante e tudo mais, só que com o passar do tempo, eu meio que fui cansando, sabe? Não me pegava muito bem. Então eu comecei tipo assim, eu não gosto tanto de poesia assim. Só que esse é o segundo livro da Amy que eu tô lendo, e eu tô começando a perceber que não é que eu não goste. Eu acho que eu tava pegando os livros ruins mesmo, sabe? Porque eu sentia que muitas vezes o autor, a autora, queriam só pegar palavras bonitas e combinar uma com a outra ali, mas que eles não conseguiam me transmitir sentimento. E a Amy consegue. E, gente, é aquela coisa, às vezes a gente fala assim, livro de ficção, não me conectei com o personagem, não me conectei com aquilo e tal. Livro de ficção, dependendo das coisas, ainda vai. Agora, poesia, obrigatoriamente você tem que sentir aquilo.
senão não faz sentido. E a Amy sabe fazer isso muito bem. Eu realmente tô impressionada, gente. Mesmo eu não sendo uma leitora de poesia, eu tô realmente impressionada com isso. Porque tanto nesse livro quanto no outro livro dela, trouxeram algumas situações, assim, que eu tive uma certa identificação. Só que tem outras poesias que trazem situações que eu realmente não vivi, mas ela consegue transmitir empatia e sensibilidade através das palavras. E isso funciona muito bem. Inclusive, isso aconteceu mais nesse livro do que no outro. O outro é um livro mais jovem e tudo mais. Eu recomendo muito pro público adolescente. Mas esse aqui a gente já percebe uma vibe mais madura. Porque ela vai estar falando sobre a vulnerabilidade do ser humano. Às vezes em que a gente tem a necessidade de autopreservação. O quanto que é preciso ter coragem pra você se expor emocionalmente pra outra pessoa. E aquela questão dos sentimentos conflitantes, sabe? De que muitas vezes é difícil se permitir sentir certas emoções. E também quando a gente sente, tem um momento que a gente quer esconder essas emoções dos outros, sabe? E às vezes esconder até de si mesmo. Outra coisa que eu achei super interessante e foi abordada de uma maneira super madura e responsável foi a questão de distúrbios alimentares. E assim, gente, pouquíssimas vezes na vida eu vi gente realmente saber abordar esse tema e a Amy conseguiu fazer isso muito bem. A questão da poesia, poemas, é algo bem fora da minha zona de conforto, né? Com o passar dos anos, eu diminui muito a frequência que eu li isso. Mas a Amy tá me trazendo uma coisa, assim, de volta, de que não é a poesia que eu não gosto. São especificamente textos, de como que as pessoas abordam sentimentos humanos. Então, assim, a Amy realmente conseguiu me ganhar nesse quesito, porque você lê aquilo ali, tem coisa que parece um soco na cara. Aí você pergunta, eu precisava tomar esse soco na cara agora? Não precisava, mas ela me deu do mesmo jeito. Então, assim, é isso. Eu realmente adorei. 5 estrelas. Super recomendo, tá? Tanto pra você que gosta de poesia, quanto pra quem não gosta. Eu acho que vale a pena fazer essa leitura. E eu fiquei muito feliz com os agradecimentos, tá? Eu fiquei realmente felizinha. Aí eu peguei o audiobook 1 Milhão de Finais Felizes. É um livro do Victor que eu já tinha visto bastante gente elogiando. É bem fora da minha zona de conforto também, tá? Porque vocês sabem que eu quase não leio romances. E aqui a gente vai ter um rapaz gay que ele trabalha num café e ele sonha em ser escritor. E um determinado dia aparece um cara, um cliente ali, e ele fica meio que apaixonadinho por esse cara e ele começa a meio que escrever umas espécies de fanfic com esse cara, só que é uma história meio que de pirata. E o livro é basicamente isso, a gente acompanhando o relacionamento deles dois, né, como que eles vão se conhecendo e tudo mais, e também tem os trechos que são essa história que ele tá escrevendo. Só que além desse romance em si, eu achei que o Victor soube trabalhar muito bem a questão de amizade dentro desse livro. Porque assim, gente, realmente existem períodos da vida adulta que a gente acaba se afastando de alguns dos nossos amigos por causa de rotina, trabalho e tal, essas coisas assim. E não é que a gente não ame mais aquela pessoa ou que a gente tenha, sei lá, perdido o interesse nela ou qualquer coisa assim. Não, às vezes a rotina adulta realmente é puxada. E isso acaba acontecendo. Mas que aos poucos as coisas vão se equilibrando. Inclusive, isso é um ponto que pega muito pra mim, gente, porque eu não sou muito grudada com as pessoas, sabe? Eu às vezes consigo ficar muito tempo sem falar com a pessoa, mas assim, exclusivamente por causa de trabalho, por causa de rotina, aquela coisa toda. E quando volta a se ver, eu trato a pessoa da mesma forma que antes, sabe? Porque o sentimento não muda. E eu achei que ele soube abordar isso aqui. Também traz muitas questões familiares, até porque aqui o protagonista ainda não se assumiu pra família dele. Então vai ter um certo drama, uma seriedade envolvendo esse tema. Eu achei que ele soube equilibrar muito bem, né? Porque tem momentos felizes, fofos, sabe? Que é até gostosinho de acompanhar. E tem momentos que são realmente sérios. Inclusive eu gostei muito do final por conta disso, né? Porque as dificuldades e os problemas, gente, eles existem. E não é porque é um livro que as coisas vão sumir do nada. Mas a vida continua e existem momentos bons que a gente pode se dar ao luxo de apreciar aquilo, sabe? E basicamente é isso. É um livro de romance que é bem fora da minha zona de conforto, mas eu gostei muito por causa desse equilíbrio dentro da história. Eu fiquei realmente bem feliz de ter gostado dele. Aí um livro que eu tinha visto muita gente elogiando e tinham algumas poucas pessoas que estavam falando um pouco mal desse livro, foi o livro O Impulso. E aqui a gente vai ter uma mulher, né, que ela tá grávida ali, a gente acompanha o relacionamento dela e tudo mais, e ela quer tentar ser pra filha dela, assim, uma mãe responsável, calorosa, acolhedora, tudo que a mãe dela não foi. Só que ali, no início, naquele estresse, logo do início da maternidade, ela vai vendo que as coisas não são exatamente do que ela esperava. A filha dela, conforme vai crescendo, ela percebe que tem alguns comportamentos ali
estranhos. Inclusive tem momentos que ela se questiona se é coisa da cabeça dela ou se ela realmente tá vendo aquilo. E o marido dela é um completo bosta, tá? Porque ele fica tipo assim, é coisa da sua cabeça, não sei o que e tudo mais. Ele não dá atenção, tá? Nossa, é uma pessoa que eu achei extremamente negligente. Mas eu acho importante avisar que ele caminha mais pro lado do drama do que o suspense, tá? Porque logo de cara eu entendi a situação, eu não fiquei, tipo, imaginando, tipo, será que é coisa da cabeça dela? Não, eu virei assim, não, é isso aqui mesmo, tá? É essa a temática. E por conta disso eu fiquei imaginando que fosse acontecer algumas coisas mais impactantes. Tem uma coisa realmente impactante, mas eu imaginei que iam ter mais coisas. E não, gente, eu tava com a expectativa errada. Ele realmente vai caminhar mais pro drama. A questão dela como mãe se sentir culpada ou achar que o problema é com ela. Eu senti muito ódio do marido dela porque, assim, a mulher tava completamente desamparada ali, sabe? E toda essa construção é muito bem feita. Mas eu achei que eu fiquei com a expectativa errada. Eu acho que se eu tivesse ido com a expectativa certa, eu provavelmente teria gostado mais. Porque se você for esperando um suspense eletrizante e tudo mais, você vai desanimar um pouquinho. Porque ele é paradão. Ele é sobre conflitos internos de uma mulher. Mas se você for ciente do drama, eu acho que você vai gostar bastante, real. Porque ele é bem estruturado. Até porque a gente vai vendo também o passado da protagonista ali, né? Aí eu ouvi o audiobook A Mulher em Mim, que é a biografia da Britney. E assim, a Rosita, adolescente / pré-adolescente, ficou muito satisfeita. Por quê? Eu acompanhava as coisas, só que naquela época não tinha internet que nem hoje em dia. A gente não sabia das coisas, era o que? Era revista de fofoca, as informações demoravam mais pra chegar. Então a gente via aqueles surtos da Britney e a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. E aqui a gente escuta a versão dela sobre os fatos. Inclusive quando saíram as notícias, tipo, a Britney raspou a cabeça, eu fiquei, meu Deus, o que houve? E aqui eu entendi o surto dela, porque, gente, eu pensei assim, no lugar dessa mulher... eu acho até que ela surtou pouco, entendeu? Porque, sinceramente. Então aqui ela explica esses momentos, os problemas que ela teve no relacionamento dela com o Justin, que inclusive eu achava eles um casal super bonitinho na época. Gente, olha, sinceramente, que ódio desse homem agora. Ela vai falar também como que o pai dela controlava a carreira dela, de como que ele foi manipulando as situações pra afastar ela dos próprios filhos. E assim, nossa, esse homem me deu um ódio. Perdão nada. Quem perdoa é Deus, entendeu? Porque esse homem aí... por que ele não tá preso? Não entendi nem por que ele não tá preso. Tem esse ponto também. Porque, olha, sinceramente, eu sei que vai ter gente que vai tipo assim, eu achei que ela exagerou, porque é o ponto de vista dela, que não sei o que. Eu achei que ela surtou pouco, gente. Gente, tem gente coringando por muito menos. E eu realmente acredito aqui no ponto de vista da Britney, porque, respeita pai e mãe, que não sei o que. Gente, tem pai e mãe que é escroto mesmo. Entendam isso, tá? Até quando não tem dinheiro envolvido. Agora imagina a Britney. Ela literalmente foi um marco, sabe? Naquela época ninguém conseguiu fazer o que ela fez. É indiscutível a carreira dela. E eu acho que esse livro aqui não cabe muito a análise, tipo assim, escrita, isso e aquilo. Eu senti muito como se fosse ela falando, inclusive eu achei que eles tentaram não editar tanto pra não perder essa parte mais íntima, porque a gente sente essa fragilidade no texto, mas ao mesmo tempo a gente sente muito da Britney ali, ela sendo realmente muito sincera e abrindo a vida dela pra gente. É literalmente a voz dela desabafando. Eu só espero que ela fique bem hoje em dia, né, e tudo mais. Não sei se seria o termo certo, mas eu senti que ela ficou meio que uma síndrome de perseguição por tudo que ela passou, o que é completamente plausível, tá? Porque ela se sentia muito vigiada e aprisionada pelos pais o tempo todo, e sem contar os assédios paparazzi cercando ela. Ela mesma fala que ela nunca se deu muito bem com essa parte. E eu ainda acho que ela é uma mulher de um coração enorme, gente, porque eu, no lugar dela, eu teria feito de tudo pra mandar o pai dela pra cadeia. Porque, olha, sinceramente, quem perdoa é Deus e eu não tenho nada a ver com isso. Aí também peguei um conto, assim, aleatório, né, dos meus 300 mil contos que tem no meu Kindle, que é O Discurso das Paredes. E aqui é um conto de terror, mistério, né? Onde vai estar retratando uma mulher que ela vai alugar um apartamento e ela começa a fazer a mudança dela e tudo mais. Só que coisas estranhas começam a acontecer e ela vai percebendo que talvez aquele apartamento tenha forças sinistras cercando ele. É simples, é um conto bem curto, mas eu gostei, porque tem alguns momentos que
a personagem fica em dúvida de coisas que estão acontecendo ali e consegue trazer um pouco dessa dúvida pro leitor também. E como é bem característico desse tipo de conto, desse tipo de história, o final é aberto. Mas é um final aberto que faz sentido, que instiga ali a sua imaginação. E esse aqui eu achei que encaixou super bem e recomendo. Ele é rapidinho de ler, eu acho que tem, sei lá, deve ter menos de 30 páginas, gente. E por último, pra fechar, também um dos livros que tava aleatório assim no Kindle, que eu virei assim, vou pegar pra ler, é O Diário de Edward, o Hamster. Isso aqui olha, eu não tava esperando nada desse livro ilustrado, sabe? E é aquela coisa, se você tem um hamster, não recomendo. Porque provavelmente você vai ficar deprimido, tá? Lendo esse livro aqui. E se você tem vontade de ter um hamster, provavelmente a sua vontade vai passar. Porque isso aqui é basicamente um ensaio sobre a natureza do sofrimento e a condição do roedor dentro da gaiolinha dele ali, onde o mundo dele é só aquilo. Tem um tom meio irônico, né? Porque o Edward, o hamsterzinho, ele é tipo um poeta, fumante, assim. E ele vai ali contando, né, de uma forma até bem dramática, sobre a sua intimidade e seus pensamentos pro leitor. Foi uma leitura interessante. Agora, eu tô um pouco na dúvida. Eu não me lembro se foi algum e-book que eu peguei de graça ou se tava no Kindle Unlimited. Bateu essa dúvida aqui. Mas, enfim, foi e-book que eu li. E foi uma leitura interessante, ela é rapidinha também, tu termina em uma sentada. Enfim, gente, essas aqui foram as minhas leituras de dezembro. Olhando assim, parece que foi bem pouco, mas foi muita coisa em formato digital, né? Audiobook e e-books. O único físico que tá faltando aqui foi o Oliver Twist, mas eu botei ele na parte de trás da estante e eu tô com muita preguiça de pegar, tá? A verdade é essa. Mas eu achei que foi um mês bem produtivo, tá? Tudo bem, 2 dos piores livros do ano estão nesse mês. Mas eu li muita coisa boa, sabe? E como foi um período ali de férias, né? Aquela coisa ali de Natal, recesso, não sei o quê. Eu consegui ler muito, não sei o que aconteceu. E não foi algo que eu tava me forçando a ler. Simplesmente fluiu, tá bom? E bem, gente, é isso, né? Vamos encerrar esse vídeo que eu já falei demais. Esse vídeo vai estar gigante pra editar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se tem interesse em ler. Vamos bater nesse papo. E claro, antes de você sair do vídeo, não se esqueça de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E compartilhe esse vídeo aí com algum amigo seu que gosta de clássicos, que procura livro de poesia, alguns de romance. Compartilha com ele, tá bom? E bem, gente, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!